Alô, alô, camaradas! Aqui é Jadson Luiz do canal História Pai d'Égua e no vídeo de hoje eu trago o seguinte tema: Evangélicos no Brasil, ideologia dominante e mídia. Então, sentem aí que o vídeo já vai começar. Há um tempo atrás, eu estava chegando em casa. À noite eu tinha saído, já estava um pouco cansado. Quando eu abro a porta, eu me deparo com um jornal. Era esse jornal bem aqui, da Igreja Universal. Pois é, gente. Esse jornal aqui, teoricamente, nem me chamaria atenção, até que eu encontrei nele uma reportagem de extrema importância para o Brasil. Ela era uma reportagem voltada para a escala 6 por 1. E ela começa assim: o que pode acontecer com o fim da jornada 6 por 1 de trabalho? Essa reportagem, dentro de um jornal que é distribuído de graça, cujos seus membros ficam colocando na porta da casa das pessoas, distribuindo de mão em mão, e que está ligado diretamente a uma das maiores instituições religiosas do país, que no caso é Universal, não está aí à toa. Como Marx já havia percebido, dentro da nossa sociedade, a religião, a escola, os jornais, tudo vai estar ligado à classe dominante. Portanto, esses veículos acabam se tornando, inevitavelmente, veículos de disseminação da ideologia que mantém a classe que está no poder. E eu pergunto para vocês: quem detém poder na nossa sociedade hoje? São os trabalhadores pobres ou o patrão? Eu não preciso nem esperar a resposta de vocês. É lógico que é o patrão. São os bilionários, são os bancos. Todos esses querem que vocês acreditem que não pode existir uma forma de sociedade em que eles não estejam no poder. Tudo o que eles fazem é para que vocês, trabalhadores, acreditem que não podem caminhar sem que eles estejam por trás. É por isso que muito trabalhador diz que nós precisamos dos bilionários, porque são eles que dão emprego, porque é o empresário que dá emprego. É essa mesma classe dominante que faz vocês engolirem vários engodos, vários embustes, que estão atrelados à ideologia delas. Como, por exemplo, recentemente acabou viralizando no Brasil uma série de ataques midiáticos através de memes, através de comentários, tudo isso voltado para a carteira de trabalho, sempre ridicularizando o trabalhador CLT, sempre lutando contra os direitos desses trabalhadores, direitos esses que estão resguardados pela CLT. Pois é, aqui nesse artigo nós podemos ver claramente como a ideologia da classe dominante é disseminada através de um veículo de comunicação de uma igreja para manipular a mente dos mais pobres, dos trabalhadores que seguem essa igreja. Aqui, gente, eu vou trazer alguns trechos para que vocês possam entender. O artigo começa basicamente trazendo a citação de um prêmio Nobel em economia, que era um americano chamado Milton Friedman. E a citação é a seguinte: um dos maiores erros que existem é julgar os programas e as políticas públicas pelas intenções e não pelos resultados. Aqui ele traz uma citação moral. Ele não traz nenhuma argumentação de antemão contra a escala 6 por 1, aliás, contra a redução da escala 6 por 1. Ele dá uma cartada desse gatilho da autoridade, diz que foi um prêmio Nobel que disse, e nessa citação eles acabam atacando uma suposta intenção que no decorrer do artigo eles vão dizer que é pura e simplesmente populista. Gente, seguindo aqui, eles mencionam que o projeto de redução da escala 6 por 1 foi feita pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Pelo menos aqui, eles souberam respeitar
o gênero. Ela é uma deputada trans, se identifica, lógico, como mulher, e ela teve aqui respeitado a utilização do gênero feminino, né? A deputada. Isso serve para que a gente pense que muitas vezes simplesmente pensar a inclusão não é o suficiente. Infelizmente, durante muito tempo, a esquerda acabou se focando somente nas pautas de inclusão dos excluídos. Essa inclusão acaba só colocando os excluídos dentro de uma lógica do capitalismo. Ou seja, vai ser sempre uma lógica de opressão. Eles vão estar lá, infelizmente, somente como um número, fazendo um papel figurante e para justificar a opressão que já existe. A luta de qualquer um que se intitule de esquerda, que se intitule contra as mazelas sociais, é, antes de mais nada, uma luta contra o capitalismo e contra todas as mazelas que o sistema econômico atual promove. Você pode ser anarquista, você pode ser socialista, você pode ser comunista, você pode ser progressista, está dentro do campo da esquerda, mas para de fato você lutar contra as opressões, antes você tem que lutar contra o sistema que legitima essas opressões, que no caso é o sistema capitalista. Mas vamos lá, gente. Depois, o artigo prossegue apontando o seguinte, que não há, dentro do projeto de lei, nada que justifique as benesses que supostamente esse projeto traria. O projeto menciona que reduzir a escala vai aumentar o consumo. E aqui eles dizem que não há nada que justifique que mais dias de folga aumentariam o consumo, o que compensaria a diminuição da jornada de trabalho. Eu fiz aqui uns comentários que eu anotei. Vou ler para vocês com mais calma. Mas antes, eu vou continuar nessa leitura do artigo. Ele diz que para isso acontecer, a causa da redução do consumo teria que ser o tempo de serviço. Mas aí o autor do artigo aponta um comentário feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que vai afirmar que o principal fator que causa esse recuo no consumo vai ser o desemprego. E aí de lá ele aponta que a redução da jornada de trabalho causaria um desemprego. Mais adiante, o mesmo autor também vai dizer que esse tipo de coisa vai prejudicar os empresários e que vai prejudicar da mesma forma que teria acontecido no passado, quando fizeram a CLT e quando fizeram, entre outras coisas, o 13º salário. Gente, o 13º salário está aí há anos. O mercado brasileiro se adaptou a isso. Hoje em dia, o trabalhador tem esse 13º salário. E isso nos faz pensar o seguinte, que todos os benefícios que são criados para o trabalhador sempre vão ser atacados por aqueles que estão atrelados à ideologia da classe dominante. Todos os benefícios. No século XIX, os donos de fazenda, os senhores de escravo, diziam que se abolisse a escravidão, o Brasil ia parar economicamente. Então, não deveria haver a abolição da escravatura. Aí, em 1888, há a abolição, e o que é que acontece? A economia do Brasil acaba? Não. Só que esses mesmos senhores de escravos não contratam os seus ex-escravizados. Muito pelo contrário. O governo brasileiro acaba passando a mão na cabeça desses senhores feudais, indeniza eles e ainda é responsável por uma grande migração vinda para o Brasil de europeus, mais especificamente de italianos. O governo brasileiro vai construir propaganda, vai pagar transporte, vai até oferecer terras. Para vocês terem ideia. Para os italianos virem para cá, plantarem, trabalharem e movimentarem a economia. Sabe o que sobrou para os senhores Sabe o que sobrou, melhor dizendo, para os escravizados? Nada. Eles foram jogados para fora das fazendas
Eles não tinham escolaridade, eles não tinham emprego, eles não tinham indenização, eles não tinham terras. E o que é pior, ainda fizeram uma lei de terras que impediu com que os negros ex-escravos, ex-escravizados aqui no Brasil tivessem acesso à terra. A economia não parou, as vítimas dessa opressão continuaram sendo marginalizadas e a classe dominante se articulou para trazer pessoas de fora. A mesma coisa a gente vai ver acontecendo com uma série de outros benefícios que foram propostos para os mais pobres. A gente vai ver, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, que no passado beirava 14, 16 horas, foi reduzida. Quando propuseram a redução, os patrões disseram não, porque a economia do Brasil vai acabar. Ela não acabou. Depois, propuseram licença maternidade e aí disseram que não teria como os patrões arcarem com esses custos. Está aí. Ainda bem que existe essa lei que resguarda o trabalho das mulheres. Também disseram a mesma coisa do FGTS, também disseram a mesma coisa do 13º salário, também disseram a mesma coisa sobre as férias. Quer dizer que o trabalhador ele tem que trabalhar ao máximo, receber o mínimo, enquanto o patrão lucra cada vez mais e mais com a miséria dos mais pobres. Para os pobres, nada. Para os ricos, tudo. É isso que artigos jornalísticos dizem. É isso que ideólogos do capitalismo dizem. Para os patrões, para os bilionários, para os banqueiros, tudo. Para os pobres, nada. Mas bora lá, gente, bora lá. É o seguinte, se eles queriam alguma argumentação para poder justificar a redução da carga horária de trabalho, para a redução dessa jornada de trabalho, aí vai algumas que eu anotei aqui. Se reduzir a escada de trabalho, sabe o que pode acontecer? Vai aumentar o tempo de lazer do trabalhador. Com o tempo de lazer, ele vai ser muito mais produtivo porque ele vai estar menos cansado. Segundo, com mais tempo, ele vai poder cuidar da sua saúde física e mental. Vai ter menos depressão, ele vai ter menos cansaço, ele vai morrer menos, porque ele vai ser menos explorado. E outra, ele vai ter mais lazer e logo ele vai gastar mais. Porque se ele está com um tempo livre, ele vai poder cuidar da sua família, vai poder prestar atenção no seu filho, vai poder educar melhor o seu filho. Gente, o trabalhador hoje em dia, ele descansa só um dia na semana. Um trabalhador CLT, às vezes, vai descansar numa escala. Ele não sabe quando é que ele vai ter o tempo de descanso dele. Às vezes é domingo, às vezes é terça, às vezes é quarta. É só um dia na semana que ele vai ter para poder lavar as roupas, arrumar a casa, cuidar da saúde, pagar as contas, prestar atenção no seu próprio filho. Tá. Outra coisa, com a redução da escala de trabalho, esse mesmo trabalhador também vai poder pensar em novas fontes de renda. Se ele tiver uma nova renda, ele vai poder gastar mais também, porque ele vai ganhar mais dinheiro. O medo do patrão é que esse trabalhador possa até abandonar o trabalho CLT se ele começar a ver que pode ser mais rentável ele desenvolver um outro trabalho. Para vocês terem ideia, o quanto essa galera é mesquinha. Tá. Botou aqui outra coisa. Vai ter mais gente trabalhando. Sabe por quê? Porque é o seguinte, se o trabalhador agora vai ter mais tempo, ele vai poder desenvolver uma nova renda. Ele vai consumir mais porque ele tem uma renda extra. Ele vai estudar, vai trocar de profissão, ou então ele pode continuar na mesma profissão, tendo uma renda extra, e vai ter um novo funcionário para cobrir a falta que esse funcionário vai fazer em alguns dias da semana. Aí vai ser colocado esse funcionário novo
através de uma escala. Enquanto um está de folga, o funcionário novo está trabalhando. Aí vocês podem me perguntar, sim, e como é que o patrão vai pagar esse novo funcionário? A partir do momento que o funcionário antigo tem mais tempo para poder ter o seu lazer, ele vai gastar mais no momento de lazer dele, ele vai ter mais consumo e o patrão vai ter o seu serviço, o serviço que a empresa dele está desenvolvendo vai ser muito mais consumido. Dá para entender daí? Pois é. Então, se ele está tendo um lucro maior, ele vai ter agora a possibilidade de colocar um novo funcionário para trabalhar mais e gerar cada vez mais riqueza para ele. Notem, produção é aquilo que o trabalhador faz. É quantas vendas ele faz, é quantos produtos ele produz durante o mês. O lucro é aquilo que é vendido, o valor que é trazido e que é acumulado dentro do caixa. O patrão, ele tem, dentro de tudo aquilo que é acumulado dentro de uma determinada empresa, ele vai ter o valor bruto e o valor líquido. O líquido é aquilo que ele vai ficar para ele. O bruto é aquilo que vai ficar para a manutenção da loja. E aí tudo isso vai ter no meio, lógico, os gastos. Dentre os gastos está o salário do novo funcionário. Bora ver aqui outras situações que a gente pode mencionar. Resumindo, o jornal distribuído pela Universal nada mais é do que eu já disse, isso daqui é um panfleto. É um panfleto que serve para propagar a ideologia da classe dominante. Esses supostos jornalistas aqui não são jornalistas, eles não fazem investigações jornalísticas, eles são ideólogos do capitalismo, são divulgadores da ideologia do capital. No decorrer, eles vão mencionar que isso vai gerar desemprego e quem faz essas propostas de lei não estão preocupados com os desempregos que essas propostas de lei vão trazer. Mentira, mentira. Já desmontei por A mais B aí, que ao longo da história, todos os direitos trabalhistas sofreram os mesmos ataques. Sempre disseram que o trabalhador, tendo direitos, ia gerar desemprego. Que o trabalhador, tendo direitos, ia fazer com que o patrão não conseguisse manter o funcionário, passaria a perder lucro e a demitir funcionários. Mentira, mentira. Tem muito patrão por aí que fala mal das políticas públicas que são assistencialistas para os pobres. Eles dizem que o pessoal prefere receber Bolsa Família do que trabalhar. Eles ainda fazem dizer que está faltando gente para trabalhar no CLT, que ele está querendo contratar e não tem gente. Tá vendo só? Uma hora eles dizem que não tem emprego, outra hora eles estão dizendo que eles querem contratar, mas ninguém quer porque o Bolsa Família é mais rentável. É uma galera hipócrita, é uma galera mentirosa, uma galera que faz um ataque psicológico no trabalhador. Bom, o trabalhador é bombardeado por todos os lados, com informações diversas, para que ele não tenha ciência do que é que está acontecendo com ele. Então, gente, como Marx já dizia, a ideologia de uma sociedade é a ideologia da classe dominante. A escola, a família, os jornais, as igrejas, tudo está ligado à classe dominante e à ideologia da classe dominante. O que mais a gente vê por aí na mídia tradicional, que os bolsonaristas fingem que criticam, é pura ideologia neoliberal, atacando diretamente os sindicatos. O tempo todo eles dizendo que sindicato só quer roubar trabalhador, que sindicato só quer contribuição sindical, que sindicalista não quer trabalhar, que ele é vagabundo. Sabe por que eles dizem isso? Porque são os sindicatos, são os sindicalistas, são os trabalhadores organizados em sindicato que conseguem lutar contra os avanços neoliberais, que conseguem lutar contra os avanços da destruição dos direitos trabalhistas. O funcionalismo público no Pará e no resto do Brasil tem sofrido muito com reformas administrativas, com reformas da Previdência. Sabe qual é a resistência contra tudo isso? São os sindicatos. Quando os sindicatos não estão cooptados pelo patrão, quando a direção sindical é ocupada por quem está ligado diretamente com o movimento trabalhista, com os movimentos sociais, então esse sindicato é um sindicato de resistência. Geralmente os sindicatos
dos profissionais da educação pelo Brasil, todos eles são sindicatos de luta e que têm resistido contra o rolo compressor do neoliberalismo. Contra esse tipo de propaganda ideológica do neoliberalismo. Só faz fazer com que as pessoas se desacreditem do sindicato. É por isso que eu bato de frente quando gente da esquerda, quando socialista, quando comunista, quando anarquista se diz contra sindicato. É muito fácil beber a ideologia neoliberal e sair por aí vomitando ataque contra o sindicalismo. O sindicalismo está passando por uma série de apertos, ele precisa sim ser renovado, mas isso não vai acontecer só com crítica. Quem critica tem que chegar, tem que ir para as assembleias, tem que se mobilizar e tem que fazer juntos a construção de um novo sindicato. E instigar quem está na coordenação dos atuais sindicatos para colocar os trabalhadores nas ruas. Contra esse tipo de propaganda ideológica, eu vou trazer um exemplo aqui. Existem uma série de jornais comunistas, socialistas, anarquistas. Tem um aqui em casa, que é a Verdade, mas existe um outro chamado O Futuro e uma série de outros por aí espalhados pelo Brasil. Veja também a mídia do sindicato da sua categoria, porque provavelmente ele vai estar denunciando alguma coisa. Aqui é um dos exemplos, tem boas reportagens, a gente sabe que ele é um instrumento contra a ideologia dominante, então ele vai trazer uma visão que está alinhada assim com o trabalhador, e que vai pontuar por A mais B as mentiras que são propagadas em jornais ligados a essa classe dominante. Então, gente, se você discorda do que eu disse aqui no vídeo, sinta-se à vontade para me criticar nos comentários, mas se você concorda com o que eu disse, se percebeu algum lampejo de iluminação no que eu estou falando, faça o seguinte, comente, rebata as críticas, compartilhe, curta, faça com que essa mensagem chegue para mais pessoas, porque a gente precisa, sim, de instrumentos que possam bater de frente contra essa propaganda ideológica. É MBL, é bolsonarismo, é uma série de pseudo-esquerda que, na verdade, é tudo progressista no campo das ideias, mas tudo neoliberal na sua prática governista. E aqui a minha crítica também vai para muitas ações que o PT também tem. Sigamos fortes na luta, sempre resistindo contra o avanço desses que querem destruir a classe trabalhadora. Até mais, galera.